Olá, olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma oportunidade excelente de poder entender um pouco melhor as questões de liberdade religiosa, o porquê que elas são importantes em qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil, seja aqui em qualquer outro lugar. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai poder nos falar e nos trazer uma visão assim diferente e complementar para a realidade que a gente vive aqui no Brasil em termos de liberdade religiosa. E eu vou começar pedindo então para a nossa convidada se apresentar para a gente, poder dizer seu nome, poder dizer qual é o seu segmento religioso, né? E se apresentar para a gente, por favor, fique à vontade. Boa tarde, olá a todos, alegria imensa, primeiramente, de estar nesse espaço. Agradeço ao Daniel pelo convite, é realmente um privilégio conversar sobre liberdade religiosa, que é um tema extremamente caro a todos aqueles que têm os direitos fundamentais e direitos humanos como algo precioso em suas vidas, né? Bom, primeiramente, então, eu me chamo Renata Barrampur, eu sou de Recife, hoje eu moro em Brasília, eu sou advogada, sou membro da comunidade Bahá'í do Brasil, portanto, eu sou Bahá'í, e eu também sou atualmente membro do escritório de Assuntos Externos da comunidade Bahá'í do Brasil, e eu trabalho especificamente com uma área voltada a justamente tratar das violações de direitos humanos contra Bahá'ís no Irã, no Iêmen e em outros países, em razão de perseguição religiosa empreendida pelo Estado. Perfeito, Renata, seja bem-vinda, viu? Que bom ter você por aqui. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta, até para poder contextualizar melhor para quem está nos Uhum. assistindo. Uhum. Eu já vi a informação de que a fé Bahá'í é a crença que está mais espalhada pelo mundo inteiro, em termos assim de países Uhum. que já alcançou, é a mais espalhada. Entretanto, apesar de já existir já há muito tempo no Brasil, eu creio que no Brasil ela não é ainda uma crença largamente conhecida. Você Uhum. poderia nos dizer assim como que se deu o desenvolvimento da sua comunidade religiosa? Sim. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Acho que então eu vou começar explicando em resumo o que é a fé Bahá'í, e aí eu posso então é, linkar isso com a comunidade Bahá'í no Brasil, né? Bom, a fé Bahá'í é uma religião mundial que nasceu em 1844, na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, e ela foi fundada por um mensageiro de Deus chamado Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh ele traz uma série de princípios e ensinamentos, sendo o principal deles o princípio da unidade na diversidade. E a partir desse princípio decorrem outros, como o princípio da unicidade de Deus, unicidade de religiões e unicidade da humanidade. Ou seja, os Bahá'ís reconhecem que Deus é um só, que ele é o criador de todas as coisas e que a razão da sua criação é o amor. E que ele, de tempos em tempos, envia mensageiros e guias divinos com o objetivo de ajudar a humanidade no seu plano de progresso. E esses mensageiros apresentam ensinamentos para a humanidade que são adequados à sua capacidade de entendimento e adequados às necessidades da época em que são enviados. Então, por essa perspectiva, esses mensageiros fundam em religiões que são provenientes de uma mesma essência divina, todas elas sendo verdadeiras. Ou seja, dessa maneira a gente então entende que todas as religiões, na verdade, são uma só. E aí, a partir disso, a gente também reconhece que a humanidade é uma só, porque, em sendo ela criada por esse único Criador universal, ela se encontra interdependente, em que as partes dela dependem do seu todo para que elas estejam plenamente em bem-estar completo, né? Então, em resumo, eu diria que a fé Bahá'í é uma religião que ela traz como inspiração para os Bahá'ís o serviço à humanidade. Os Bahá'ís têm como mote de vida, como esse ânimo de suas vidas, o serviço à humanidade, porque a partir disso é a maneira pela qual eles têm de adorar a Deus e de contribuir para o bem-estar dos seus irmãos e irmãs ao redor do mundo, né? E aí, por essa perspectiva também, a fé Bahá'í, ela chega ao Brasil em 1921, por uma pioneira americana chamada Leonora Armstrong.
desde a chegada da senhora Leonora Armstrong no Brasil, mais de 60 mil Baha'is reconheceram a mensagem de Baha'u'lláh, essa mensagem de unidade, a mensagem de unicidade, de serviço à humanidade. Hoje somos espalhados no Brasil em mais de 180 localidades, em todas as capitais do país, e a gente tem, dessa maneira, buscado contribuir também para o bem-estar e progresso da sociedade brasileira. Perfeito, excelente, excelente explicação. Então, vocês comemoraram recentemente o centenário do Brasil, né? Exatamente. 1921. Muito bom, Sim, 2021. muito bom. Bom, pelo que você falou, então, faz parte das crenças básicas da fé Bahá'í a unicidade da religião e também a questão de que os filhos, todos os filhos de Deus, de que todas as pessoas da Terra seriam filhos de Deus. Pelo que eu entendo, então, faz todo sentido vocês também crerem na preservação da liberdade religiosa, já que acreditar que todo mundo é filho de Deus e acreditar na unicidade das religiões está, no meu ver, intimamente ligado com a preservação do direito de todo mundo de exercer sua liberdade religiosa. Mas a história mais antiga e recente mostra para a gente, a nível mundial, que a própria fé Bahá'í, que os próprios praticantes da fé Bahá'í são vítimas de intolerância religiosa em alguns lugares do mundo, né? Você poderia falar para a gente um pouco melhor sobre quais que são os atos de intolerância religiosa que geralmente os praticantes da fé Bahá'í recebem aqui e em outros lugares do mundo também? Uhum. Excelente introdução a essa pergunta, porque, de fato, o fato de que os Baha'is reconhecem todas as religiões como verdadeiras, como legítimas e válidas, é realmente a maneira pela qual a gente sustenta a importância do direito à liberdade religiosa ser praticado por todas as pessoas, independentemente delas terem uma crença, inclusive de não terem uma crença. É realmente um direito universal. E com relação às violações de direitos humanos que têm sido empreendidas contra Baha'is em vários lugares do mundo, aqui eu já inicio a resposta dessa pergunta falando que, muito recentemente, na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, que agora está ocorrendo lá em Genebra, o relator especial da ONU para liberdade de religião e crença, ele apresentou um relatório especial sobre o tema e ele apresentou também um anexo histórico em que nele ele descreve toda a situação mais recente de violações de direitos humanos e a situação de insegurança que a comunidade Bahá'í, enquanto minoria religiosa, tem passado em vários países do mundo, mais especificamente com relação à situação dos Baha'is no Irã, no Iêmen, no Catar e na Tunísia. E aí, para não estender muito essa resposta, eu queria falar especificamente da situação dos Baha'is do Irã, que realmente a situação que mais tem chamado a atenção a nível internacional, né? Considerando que, bom, a fé Bahá'í, ela nasce em 1844, como eu falei lá no início da explicação, mas desde o princípio da história da fé Bahá'í, os Baha'ís sido perseguidos no Irã, né? Naquele primeiro momento, pelo Império Persa, concomitante ao clero muçulmano, e aí só nos 6 primeiros anos da história da religião, mais de 20 mil pessoas acabaram sendo mortas, isso sem contar todas aquelas que sofreram outros tipos de violações de direitos humanos dentro daquele contexto. E a perseguição, então, ela vai passando para o século XX em diversos graus de severidade, até que quando a gente chega, então, em 1979, quando ocorre a Revolução Iraniana, a perseguição aos Baha'is do Irã acaba ganhando novas características, entra em uma nova fase. Ela passa a ser sistemática, sofisticada e se torna claramente uma política de Estado. Ou seja, vem governo, passa governo, mas a perseguição se mantém porque ela está realmente atrelada à estrutura estatal, né? E aí, a partir disso, a gente verifica, ao longo da década de 80 e 90, muitas violações de direitos humanos das mais diversas espécies, né? Desde Baha'is serem encarcerados, serem colocados em prisões de maneira
injusto, sem que seja observado devido ao processo legal, execuções judiciais e extrajudiciais, Baha'is sendo mortos, mais de centenas foram mortos ao longo da década de 80 e 90, lugares sagrados Baha'is foram destruídos, propriedades Baha'is, tanto da comunidade Baha'i como dos indivíduos Baha'is, também foram confiscados, isso sem contar os cemitérios Baha'is que foram vandalizados naquele momento, né? E realmente a questão do direito à educação é algo que chama muita atenção, devido ao fato de que Baha'is foram expulsos das universidades, inclusive, e isso inclui também ao assédio que crianças Baha'is passaram a sofrer a partir daquele momento dentro do ambiente escolar, e aqueles jovens Baha'is, naquele momento, também não puderam ingressar ao ensino superior, né? Enfim, das mais diversas espécies de violações de direitos humanos a gente verificou naquele momento. E algo que é muito marcante da perseguição, da história da perseguição no Irã, é justamente quando, em 1993, o relator especial da ONU para a Seção de Direitos Humanos no Irã acaba descobrindo e divulgando o memorando secreto do Estado iraniano chamado A Questão Bahá'í. Esse documento foi assinado em 91 pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e é nele que se encontra toda a política persecutória do Estado iraniano. Realmente, o que se encontra lá, em resumo, é um plano de extermínio contra os Baha'is, no sentido de tanto privá-los e de bloquear o desenvolvimento da comunidade Baha'i e sua subsistência de dentro para fora. E o mais grave disso é que esse documento se encontra em vigor até hoje, e é muito seguro dizer que no Irã não há um Baha'i sequer que não tenha sido atingido pela perseguição, em razão justamente dessa característica multidimensional. Ou seja, é uma perseguição que é capaz de afetar várias facetas na vida de um Baha'i que mora no Irã. E aí, a partir disso, hoje a gente encontra violações de direitos humanos também em marcha, né? Então, violações no que se refere aos direitos de ir e vir, Baha'is ainda continuam sendo encarcerados, continuam sendo aprisionados sem observância devido ao processo legal, em razão estritamente por questão de discriminação religiosa. Violação ao direito à educação, Baha'is continuam sendo expulsos das universidades e impedidos de ingressar no ensino superior. Violação ao direito socioeconômicos, em que Baha'is não conseguem empregos, Baha'is são expulsos de empregos ou mesmo têm seus comércios fechados. Baha'is também têm tido violações no que tange aos direitos socioculturais, seja porque cemitérios Baha'is continuam sendo violados, o que significa dizer que os Baha'is não conseguem manter preservada a memória de sua comunidade, manter preservada a história da sua comunidade, nesse sentido, e também no que se refere a toda uma campanha de ódio e disseminação de falsas informações que acabam sendo espalhadas pelas mídias de comunicação no Irã, estatais, não estatais, oficiais, não oficiais. É realmente uma perseguição, como eu disse, multidimensional e que afeta os Baha'is das diversas maneiras imagináveis e inimagináveis. Terrível. Não tem outra palavra para descrever isso. Eu li recentemente sobre Baha'is que estavam literalmente por meio de tribunais do Irã, ou seja, tentaram dar uma cara de legalidade a isso, estavam perdendo suas propriedades, ou seja, sua casa, como você falou, seus comércios e tudo isso, tendo essa capa de legalidade. Bom, foi feito por meio de um juiz, então deve ter seguido a justiça e tal, né? Mas que, claro, né, foge e fere completamente os direitos humanos, né? Que é o direito da autoafirmação, que é o direito de você escolher, o direito de consciência, né? O direito de você escolher o que você quer acreditar, o que você acha correto, né? Então, é praticamente impensável que em 2022, né, nós não estamos falando da Idade Média, nós não estamos falando da época da escuridão, né? Nós estamos falando de 2022, coisas assim aconteçam no mundo. E assim, nós estamos falando assim, especificamente do caso do Irã, mas você mesmo citou outros países, mas também há também de ser destacado que outras comunidades, além da comunidade Bahá'í, sofrem perseguições semelhantes em outros lugares do mundo, né? Tratamos hoje aqui exclusivamente da fé Bahá'í, mas para nossa tristeza,
apesar de serem gravíssimas, as situações em que a fé Bahá'í, institucionalmente falando, mas também pessoalmente falando, seus, né, praticantes sofrem, não é, infelizmente, um caso isolado nem no Irã, nem em outros lugares do mundo. Infelizmente. E fazer mais uma pergunta para você, Renata. Me parece que a tua própria história pessoal, familiar, também tem a ver com a perseguição que os Bahá'ís sofrem lá no Irã, né? Eu, por exemplo, eu estou em Londrina e os membros que eu conheço, a maior parte dos membros que eu conheço da fé Bahá'í na minha cidade são refugiados iranianos. Uhum. Eu imagino que eles estão no Brasil. Claro, o Brasil é um país de terras abertas, sempre teve essa tradição para todos os povos. Mas eu imagino que eles não saíram do Irã só porque eles quiseram encontrar, acharam que o Brasil era um lugar que tinha praias mais bonitas. Uhum. Eu imagino que tenha outros motivos e me parece que essa é a tua história pessoal também. Você Uhum. poderia nos dizer alguma coisa a esse respeito também? Sim, sim. Quando eu estava explicando que os Bahá'ís no Irã, eles sofreram ao longo da década de 80 e 90 uma série de violações de direitos humanos, e acabei descrevendo que tipo de violações foram essas, né? Isso acabou forçando que muitos Bahá'ís saíssem do Irã como refugiados, né? E muitos deles, pelo menos mais de 100 Bahá'ís, vieram ao Brasil, Bahá'ís iranianos vieram ao Brasil como refugiados, na condição de refugiados, né? E uma dessas pessoas, inclusive um dos primeiros Bahá'ís que vieram ao Brasil como refugiados iranianos, foi justamente o meu pai. Ele sai do Irã justamente dentro desse contexto de pós-revolução iraniana, né, de 79, e também no contexto de guerra Irã-Iraque. Então, para além de ter essa dificuldade péssima, terrível, com relação às relações de direitos humanos, devido ao fato, por exemplo, o meu pai não poder, naquele momento, acessar o ensino superior pelo simples fato de ser Bahá'í, não poder, por exemplo, manter o que ele tinha na época, uma loja de conserto de relógios, pelo fato dele ser Bahá'í, além de outros tipos de entraves que poderiam, enfim, dar continuidade à sua existência, à sua sobrevivência, pelo menos, tudo isso foi, enfim, colocado em pausa justamente pelo fato da perseguição no Irã, né? Então ele decide sair do Irã dentro daquele contexto e ainda com a acréscimo da guerra Irã-Iraque. Ele teria que ir à guerra. E inclusive, algo que meu pai me contou, que me chama muita atenção e me toca muito, que é quando ele tá, por exemplo, ele tá naquele contexto de ir se apresentar para o exército, né? De fato já ter se inscrito e se apresentar para o exército para ir à guerra, de fato, para o Iraque, quando o seu nome é chamado, ele vê que o ônibus está esperando aqueles jovens soldados para ir à guerra, o nome dele é chamado na lista. E aí ele escuta o seu nome e fica ouvindo chamarem o nome dele. Até que ele fala assim: eu não vou para a guerra. Eu não vou porque como é que eu posso participar de uma guerra, defender um Estado que não me deixa ser quem eu sou, que não me deixa expressar e exercer a minha fé? Então ele decide voltar para casa e a partir disso ele decide sair de fato do Irã. E aí, dentro desse contexto, ele sai realmente ilegal do Irã, como vários outros refugiados saíram do Irã dentro daquele contexto, e aqui incluo não só os refugiados que saíram por questão de liberdade de consciência, liberdade religiosa, mas também aqueles refugiados políticos, enfim, há muitas histórias dentro desse contexto. Então, ele vai primeiro para o Paquistão e depois a ONU articula, junto com outros refugiados, a mudança desses Bahá'ís e também de outros refugiados para outros países, e a partir disso, depois de 1 ano e meio, ele vai para o Brasil e aqui se estabelece, assim como vários outros Bahá'ís iranianos também. Perfeito, perfeito. Ou seja, liberdade religiosa na sua família, ela tem uma relevância muito maior porque vocês experimentaram o outro lado.
né? Vocês Uhum. experimentaram um estado, uma situação de total intolerância, né? Eu queria, na verdade, pedir um conselho para você agora. Porque o Brasil, nós vivemos uma situação, o Brasil ele vive uma situação em que, apesar de existirem atos de intolerância religiosa, tanto vindo da parte do governo, e quando eu falo governo, não me estou referindo a nenhum tipo de governo específico, não estou falando de governo federal, municipal, tal. Estou falando de toda a esfera do governo, inclusive judiciário e tal, né? Mas também existe uma intolerância muito pior a nível de sociedade. Mas, quando a gente compara os atos de intolerância que acontecem no Brasil com, por exemplo, com o nível de intolerância, de perseguição religiosa que acontece no Irã, ainda é muito suave o que acontece aqui, né? Sim. Então, o conselho que eu queria pedir para você é o seguinte: tendo em vista o teu histórico familiar, tendo em vista que vocês conhecem a perseguição religiosa, pessoalmente falando, né? Você falando da história do teu pai, e supõe que é a história dos teus avós, tios e muitos outros, né? Alguém, como uma família que tem uma história pessoal com a perseguição religiosa, que conselho, que sugestões você daria para os brasileiros, por exemplo, que vivem num ambiente de mais tolerância, de mais liberdade, mas que vem piorando ao longo Sim. do tempo? Essa é uma pergunta muito significativa. Realmente, quando eu digo que o meu pai saiu do Irã, teve a oportunidade de sair do Irã com muitas dificuldades, se estabeleceu no Brasil também com muitas dificuldades, eu não deixo de lembrar dos meus parentes que ainda estão no Irã e que continuam tendo sua liberdade cerceada, seja, por exemplo, a nível de propriedades, em que propriedades da minha família estão em ameaça, sob ameaça, porque o governo iraniano simplesmente pode decidir confiscá-las a qualquer momento. Ou quando, por exemplo, parentes meus que recentemente faleceram foram enterrados em cemitérios barrais, que são extremamente distantes da cidade, assim, das cidades mais relevantes, né? E foram enterrados nessas localidades, esperando-se que eles não sejam perturbados. Foram enterrados em localidades que não chamam a atenção. Então, a todo momento, a gente continua vivenciando esse cerceamento de liberdade religiosa e a história que barrais iranianos compartilham. Não só minha família, mas que outros barrais iranianos compartilham no Irã, né? Então, respondendo de maneira mais geral, e não deixo de, enfim, com dessa maneira, responder a postura da minha família, falo da postura em geral da comunidade bahreiniana, que é justamente a resposta que eles têm dado à perseguição, que é, na verdade, uma resposta não violenta, mas que não se limita a isso. A resposta que os bahreinianos dão à perseguição é chamada de resiliência construtiva. Ou seja, é uma resposta que tem a ver com enxergar a perseguição dentro de um contexto a longo prazo. O que significa dizer que a gente entende que a perseguição, ela realmente atinge a gente nesse momento, ela cerceia as nossas possibilidades de existência, mas que ela precisa ser solucionada com atitude, com soluções a longo prazo. Isso se dá, essa solução a longo prazo se dá, por exemplo, quando os barrais, mesmo no Irã, nesse contexto hostil e de indiferença, colocam em prática os ensinamentos da sua religião através do oferecimento de programas educacionais e programas socioeconômicos dentro daquela localidade, que inclusive são esses mesmos programas educacionais voltados ao serviço à humanidade, que têm sido aplicados em outros lugares do mundo, inclusive do Brasil. Então, acho que o conselho, se pudesse dizer que é um conselho, mas falando mais dessa postura, tem muito a ver justamente com enxergar que esses problemas sociais, eles fazem parte de um processo histórico que não surgiram do nada e que justamente por isso também não vão poder ser solucionados de maneira instantânea. Elas precisam ser respondidos a partir de uma resposta, a partir de uma solução que veja isso como solucionáveis, possíveis e superados, mas que, infelizmente, vai demorar. Mas que se a gente começar desde já, realmente é possível solucionar. E algo que acrescento, que tem a ver com os ensinamentos barrais, justamente é o fato de que
como eu disse no início, os Baha'is reconhecem todas as religiões como válidas e verdadeiras. E justamente por isso a gente precisa se esforçar para conhecer todas as religiões, né? Para que a gente possa eliminar a intolerância, já que o antídoto a ela é justamente a educação, o conhecimento. Então, aqui a nível de Brasil, a gente vê, por exemplo, comunidades de seguidores de matriz, de religiões de matriz africana sofrendo intolerâncias das maneiras mais inimagináveis e cruéis, que são justamente fruto dessa intolerância, né? Dessa ignorância. E por mais que o Estado devesse apresentar uma postura mais assertiva, menos omissa com relação a essas comunidades, assim como o Irã também deveria tratar dessa maneira, né? No Irã, no caso, é uma perseguição proativa, o Estado quem realmente empreende a perseguição. E, por consequência, também é omisso. Então, isso tem muito paralelo com o que acontece aqui no Brasil, em muita medida. Então, eu acho que realmente, no fim das contas, a gente observa que a sociedade brasileira também, enquanto indivíduo, enquanto sociedade mesmo, na verdade, deve se mover para que mais pessoas consigam entender o sofrimento dessas pessoas, para que elas sejam compreendidas e para que, no fim, elas não sejam utilizadas como massa de manipulação e como ferramenta para empreender esse tipo de violações de direitos humanos. Acho que é a maneira mais eficaz para superar esses desafios. Perfeito, excelente, excelente. Eu concordo com tudo que você falou. Muitas vezes a gente observa exatamente isso. A gente observa que a intolerância vem do desconhecimento, de não conhecer. Que quando a gente conhece, a gente percebe que a gente é muito mais parecido do que diferente, independente da origem da crença. Sim. Perfeito, excelente, excelente. Aliás, enquanto você falava, você me fez lembrar de uma outra coisa. Como defensor da liberdade religiosa, eu me lembrei de um simpósio de uma universidade americana sobre liberdade religiosa que eu participei, se não me engano, em 2020. E nesse simpósio, uma das expositoras era justamente, eu não me recordo o nome dela agora, mas era justamente, na época, a representante da fé Bahá'í para a questão dos direitos humanos dentro da ONU. E ela falava justamente o seguinte, que lá no Irã, e isso é perfeitamente sabido, lá existe um regime que governa o país, que é um regime islâmico, muçulmano. Mas o que não quer dizer, está longe de querer dizer, que a questão da intolerância está ligada com o islamismo. Eu mesmo conheço, assim, na verdade, todos os muçulmanos que eu conheço pessoalmente, que eu convivo, são extremamente tolerantes, né? Uma coisa não quer dizer a outra. Naquele lugar, especificamente falando, o Irã, o governo iraniano, que por coincidência é muçulmano, também é quem empreende perseguição contra os Baha'is, mas essa não quer dizer que é a verdade em 100% dos lugares. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou que, por exemplo, num país ali da Ásia, que é a Índia, os muçulmanos, como uma minoria naquele lugar, sofrem grande perseguição. E ela apresentou uma iniciativa Bahá'í para auxiliar esses muçulmanos que sofriam perseguição lá na Índia. Então, assim, foi muito, não só interessante, mas significativo o fato de que, pensando assim num termo macro, num termo de religião, a fé Bahá'í estava oferecendo assistência aos muçulmanos perseguidos na Índia, sendo que no berço da fé Bahá'í, que é o Irã, também são os muçulmanos que empreendem perseguição aos Baha'is. Então, assim, foi muito significativo e muito bonito, assim, muito emblemático esse exemplo que ela citou. Foi muito bom. Perfeito. Interessante mesmo. Isso me faz pensar que, no início, quando você estava falando que no Brasil a gente não sofre uma significativa intolerância religiosa, né, em nível de institucional e tudo mais, mas que no Irã é evidente o quanto que isso acontece, eu acho que é importante dizer que não é o fato de que a gente não sofre nenhum nível de intolerância aqui no Brasil que a gente não está se preocupado com a maneira com que outros grupos religiosos têm usufruído da liberdade religiosa, né? Então, acho que
essa iniciativa dos Baha'is na Índia em favor aos muçulmanos e indianos conversa muito com isso, com essa possibilidade de que precisamos nos importar com a liberdade religiosa de todas as pessoas. Seja nós que, em alguma medida, não sofremos com tolerância, mas que outros, na verdade, têm sofrido. E a gente então precisa se juntar e se apoiar para que todos usufruam desse direito. Perfeito, excelente, excelente. Até porque a história mostra que a intolerância religiosa ela tem muito mais a ver com o ambiente do que com determinado grupo. Então, engana-se quem pensa que, tipo, bom, falando especificamente do Brasil, né? Bom, quem sofre mais perseguição no Brasil são os praticantes das religiões de matriz africana. Então, eu, como talvez sou Bahá'í, ou sou cristão, ou sou muçulmano, ou sou judeu, não preciso me preocupar com isso. Lê do engano. Intolerância religiosa é uma coisa que tem a ver com o ambiente, com as práticas da sociedade, do que com um grupo. Então, às vezes, hoje pode ser aquele grupo, mas nada impede que talvez essa situação evolua para um outro grupo qualquer. Totalmente. Muito bom. Talvez, Renata, quem está escutando nossa conversa até agora, quem está assistindo nossa conversa até agora, pode estar pensando assim, bom, mas nós estamos falando de Irã, estamos falando de Iêmen, isso é do outro lado do mundo, não é a minha realidade. Eu não preciso me preocupar com esse assunto, ou mesmo que eu me preocupe, não há nada que eu possa fazer para auxiliar esses nossos irmãos que estão sofrendo intolerância religiosa tão longe daqui. Será? Será que é assim mesmo? Será que nós brasileiros podemos fazer alguma coisa para auxiliar esses irmãos que sofrem, independente de sua crença, ou ainda para preservar a situação da liberdade religiosa, aonde quer que seja? Você teria algum comentário a esse respeito? Olha, eu acho que eu vou começar a responder essa pergunta ampliando um pouco para poder chegar a nível de Brasil. Porque, de fato, a situação das violações de direitos humanos, a situação de direitos humanos dos Baha'is do Irã e outros países, ela tem chamado a atenção e a preocupação da comunidade internacional como um todo, né? Então, existem organizações não governamentais a nível internacional, ou mesmo estados e governos que têm se mobilizado, sobretudo dentro desses espaços da ONU, né, dentro dos mecanismos de proteção de direitos humanos que a ONU oferece, para defender os Baha'is no sentido de fazer com que os estados violadores desses direitos, na verdade, cumpram com os tratados nacionais de direitos humanos, né, em favor dos Baha'is e, no fim das contas, em favor de todos aqueles que têm sofrido em algum nível as violações de direitos humanos, né? Então, nesse sentido, a nível internacional, por exemplo, a título de mobilização, campanhas têm sido empreendidas, chamando atenção para essas violações de direitos humanos contra os Baha'is, e tem realmente englobado países como Austrália, Índia, Estados Unidos, que mais? Enfim, vários e vários países têm realmente entrado nessas campanhas internacionais, inclusive o Brasil, incluindo o Brasil. Então, a nível de Brasil, uma maneira que a gente tem buscado recorrer ao apoio da sociedade brasileira é através do governo, tanto a nível de executivo como a nível de legislativo, em que parlamentares têm se posicionado nas redes sociais, nas mídias como um todo, falando da sua preocupação e requerendo, especificamente, no caso, por parte do Irã, que eles cumpram esses tratados nacionais em favor dos Baha'is, né? Que eles tratem cidadãos Baha'is iranianos como qualquer outro cidadão iraniano deveria ser tratado. A nível de governo, no caso do executivo, o Estado brasileiro tem se posicionado expressamente mencionando os Baha'is nas suas explicações de voto, nas resoluções sobre os direitos humanos do Irã, tanto no Conselho de Direitos Humanos, como também na Assembleia Geral da ONU. Esses são apoios extremamente significativos e que têm realmente apoiado os Baha'is e realmente sendo uma centelha de esperança e luz para essas comunidades. Agora, a nível de sociedade, realmente é importante que, como eu falei no início, que a gente, primeiro, para a gente poder respeitar a fé Bahá'í e os Baha'is e a comunidade Bahá'í enquanto religião, é importante que a gente precise se mobilizar para conhecer outras religiões, para que todo o direito de todas possa ser garantido. Acho que é uma maneira significativa de se conseguir garantir o direito à liberdade religiosa para todos.
realmente incluindo todos dentro desse esforço, né? E uma outra maneira, e aqui eu faço já um convite, é que a gente possa se mobilizar e participar dessas campanhas que são empreendidas a nível internacional e que também têm sido coordenadas a nível nacional. Para que todos possam conhecer essas campanhas e ficar informado de quando elas acontecem, e são campanhas que acabam focando em temas específicos como o direito à propriedade, dos barrais, direito à educação, enfim, são campanhas que realmente acabam focando em violações específicas que acontecem de tempos em tempos. Quer dizer, acontecem sempre, mas a gente observa que, por vezes, acontecem ondas de perseguição e de agravamento da perseguição. Então, campanhas acabam sendo necessárias para que as pessoas, todos, fiquem informados sobre. Então, para que todos saibam de quando essas campanhas estão acontecendo e acompanhem essas informações, queria convidar todos e todas para seguirem as nossas redes sociais. Então, uma das nossas redes sociais no Instagram é justamente a conta @emdefesa.aosbarrais, e no Twitter nós estamos com a conta @defesaaosbarrais. É por lá onde a gente tem empreendido essas campanhas, onde a gente tem informado a população brasileira sobre a situação que tem acontecido dos barrais iranianos e também em outros países, né? No Catar, no Iêmen, enfim, onde tem ocorrido essas violações. Excelente, excelente, Renata. Muito bom, muito bom. Renata, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre esse tema da liberdade religiosa. A gente está tratando aqui, falando sobre os barrais, mas como a gente já disse, diz respeito a todas as crenças, né? Gostaríamos de saber das suas considerações finais sobre esse assunto. Olha, eu acho que é importante a gente dizer que o direito à liberdade religiosa é um direito intrínseco a todo ser humano, porque ele faz justamente parte, ele vem atender justamente a essa dimensão da natureza humana de investigar a verdade, de investigar a realidade e de a gente ter essa necessidade de entendermos tudo o que acontece ao nosso redor, né? Então, quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está falando justamente de conhecer, de a gente se entender enquanto seres humanos e de entender o nosso papel no mundo. E quando a gente é cerceado disso, a gente é cerceado de fazer uma contribuição para a sociedade. Porque se a gente não se conhece, não entende a realidade, como que a gente pode, no fim das contas, poder ajudar a melhorar o lugar onde a gente vive, a sociedade como um todo, e principalmente provocar uma transformação individual e coletiva. Então, e é importante a gente dizer que quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está falando de a gente entender aquilo que a Fé Bahá'í entende por ser uma das dimensões de fonte de conhecimento. A gente entende a religião como fonte de conhecimento. E quando a gente deixa essa fonte de conhecimento escanteada, a gente perde a oportunidade de realmente explorar as potencialidades que a religião tem de educar as pessoas, de educar todos os indivíduos e seres humanos, para que eles possam ser realmente capacitados a levar avante a civilização destinada a evoluir para sempre. Então, é realmente um direito muito importante e que conversa com vários outros direitos, né? Se a gente não tem liberdade religiosa, fica claro que a gente também não consegue ter direito à educação, não consegue ter direito à propriedade, não consegue ter direito à segurança, à liberdade de ir e vir, enfim. É um direito que conversa com todos os outros direitos. E, enfim, é isso. Eu queria dizer muito obrigada pela oportunidade, realmente feliz demais desse espaço, da sua preocupação. É realmente uma iniciativa muito significativa e que realmente deve trazer muito aprendizado a todos aqueles que têm a oportunidade de alcançar os seus vídeos, as entrevistas. Muito obrigada mesmo por esse apoio e iniciativa, é realmente muito importante. Que legal, Renata. Nós que agradecemos, viu? Foi muito bom poder aprender com você, poder conhecer um pouco mais. Eu gostaria, inclusive, de te dar uma informação interessante. No ano de 2021, o Grupo de Diálogo Interreligioso de Londrina, do qual eu faço parte, sabendo das
de uma onda de perseguição, como você usando o termo que você usou, que estava em curso no Irã aos Barrais, o grupo de diálogo interreligioso de Londrina, ele se mobilizou e encaminhou um ofício ao... Foi em 2020, não foi? 2020, Eu lembro. exatamente, Nossa, foi exatamente. muito Encaminhou, significativo. exatamente, encaminhou um ofício ao embaixador do Irã aqui no Brasil, solicitando que essa, como você mesmo disse, que essa política instalada de Estado fosse revista e que os direitos civis fossem concedidos a todas as pessoas no Irã, como em tese é no Brasil também, independente, né, de nenhum tipo de rótulo, principalmente religioso. Então, essa foi uma iniciativa que o nosso grupo de diálogo interreligioso Londrina tem muito orgulho de ter participado, apesar de ser um ato simbólico, mas é um ato que mostra a nossa indignação com o que acontece e, principalmente, por outro lado, do ponto de vista assim, positivo, dá uma ênfase para a importância que a gente considera a liberdade religiosa. Muito obrigado novamente, foi muito bom poder aprender com você e, né, convidamos a todos aí para seguir esses dois perfis que você acabou de citar aí nas redes sociais, para que a gente possa continuar se educando, continuar aprendendo e acompanhando a situação de liberdade religiosa dos Barrais no Irã e no mundo todo. Ok, tá certo. Renata, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você. Obrigada a você, Daniel. Um grande abraço e à disposição. Até logo.